Oi gente, tudo bem com vocês? Eu gostaria de compartilhar aqui um sentimento, na verdade uma opinião sobre tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas eu gostaria de falar sobre algo que eu ouvi esses dias, que eu vi na verdade uma notícia que me deixou muito chocado, impactado, e eu tô com isso no meu coração, isso tem me incomodado. Eu gostaria de compartilhar com você e que através dessa mensagem, daquilo que eu vou dizer aqui, que você venha refletir, venha pensar sobre isso, que Deus fale ao teu coração através disso. Gente, vocês sabem que o sul do nosso país, o Rio Grande do Sul, tem sofrido com uma catástrofe natural, devastando cidades desse estado, deixando pessoas sem suas casas, sem suas famílias, tendo pessoas perdendo entes queridos. Mas o que me chocou foi saber que em meio a todo esse caos, a toda essa tragédia, ainda existe pessoas fazendo coisas abomináveis com outras. Não é de se pensar que em meio a um caos como se encontra o estado do Rio Grande do Sul, essas cidades, essas pessoas, você possa imaginar que existem outras que mesmo assim continuam fazendo coisas abomináveis. É difícil você imaginar, a gente pensar que há maldade em meio ao caos. Porque o que se espera é que em meio a uma situação como está o estado do Rio Grande do Sul, como se encontra essas cidades, é que as pessoas ali repensem sobre as suas vidas, sobre o modo como estavam vivendo. Que através de tudo, elas venham entender que elas precisam ter as suas vidas alinhadas no Senhor. Mas aí nos deparamos com coisas assim assustadoras. Durante as muitas reportagens e vídeos que estão circulando pela internet, eu vi uma notícia na televisão em que mais de 20 crianças desses locais que foram atingidos por essas tempestades, por essa catástrofe natural, tinham sido abusadas sexualmente. Olha que coisa abominável. Parar a pensar que depois de ter perdido familiares, as suas casas, os seus bens, tudo que tinham, ainda tiveram as suas vidas, o seu corpo violado por pessoas malignas. E o que é mais chocante, como é que pode pessoas que estão vivendo nesse caos ter ainda a coragem de provocar ainda mais, não ter a mentalidade de mudar a sua vida, de repensar em tudo aquilo que elas são e da forma que elas estavam vivendo e continuar fazendo coisas terríveis. E não é só isso não. São casos de pessoas tendo as suas casas, ou o pouco que sobrou das suas casas, dos seus bens, roubados, saqueados por outras. Mulheres sendo estupradas, pessoas mentindo para receber dinheiro. Olha que coisa abominável. E aí, eu chocado com tudo isso, conversando com Deus, falando, meu Deus, como pode? Pessoas com o coração tão frio assim, não é possível. E aí Deus disse para mim, filho, é possível. A minha palavra já diz isso, a minha palavra sempre disse sobre isso, sobre esse fato, não é novidade, não se espante. E aí eu fui voltar na palavra, porque eu falei, meu pai, não é possível que em meio ao caos ainda existem pessoas tão ruins assim, pessoas que não foram impactadas, que através de tudo isso que o Senhor está movendo, não tiveram as suas vidas mudadas, não repensaram da maneira que estavam vivendo as suas vidas e se voltando contra Deus. Mas aí a gente depara que muitas das vezes o povo de Israel, mesmo Deus prensando, trazendo cativeiros, guerra sobre eles, muitos deles não reconheciam a soberania, o lugar do Senhor, o seu lugar no Senhor, não reconheciam as suas necessidades, não reconheciam os seus pecados, continuavam vivendo uma vida de destruição, de pecado. E hoje a sociedade humana se encontra da mesma forma. Pessoas que mesmo em meio a um caos, continuam com seu coração cheios de maldade, de ódio, de perversidades. E a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é exata, ela é real, ela não falha em nos avisar que isso já seria possível, que isso é possível, que isso iria acontecer. E eu gostaria de ler apenas um versículo de um texto da palavra do Senhor, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, aonde o Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o pecado no mundo, o amor de muitos se esfriaria. E é isso que eu tenho visto, o amor de muitos que estão vivendo nesse caos, se esfriando ainda mais, a ponto de cometerem atrocidades, maldades, fazerem coisas abomináveis. E é isso que acontece com pessoas que têm as suas vidas distantes de Deus, que estão com o seu coração distante do Senhor, aonde o Senhor não habita mais, aonde o Senhor não faz mais morada. O que esperar de pessoas assim? Só o pior, como cenas que estamos acompanhando, vendo e ouvindo, de crianças, mulheres sendo estupradas, sendo abusadas, de pessoas sendo assassinadas, porque já houve casos, roubadas, tendo as suas casas invadidas. É a palavra se cumprindo.
É tudo sendo realizado de forma exata, como a palavra nos mostra e nos mostrou, como sempre nos mostrou. Eu sei que dói ouvir tudo isso. Eu sei que é chocante imaginar tudo isso, mas é o que a palavra sempre nos disse, sempre nos alertou. Nós estamos vivendo em um tempo em que a sociedade é semelhante a Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus diz que Deus mandou anjos irem salvar Ló e a sua família. E o povo daquela cidade estava tão pervertido, tão sujo, tão imundo, era tão pecador, que a palavra diz que eles desejavam pegar os anjos e terem relações com eles. Olha a iniquidade daquele povo. O povo de Sodoma e de Gomorra era tão sujo, tão impuro, que não havia mais nada que eles não tinham feito. Não havia maldade que não poderia ter sido observada naquele povo. E hoje a sociedade, eu vejo isso, se tornou Sodoma e Gomorra. O povo não ama mais. Grande parte desse povo tem o seu coração amarrado à maldade, preso à maldade, a ponto de fazer coisas terríveis, mesmo em situações como essas. Mesmo Deus mostrando sinais, mesmo Deus avisando que tudo isso era uma forma dele demonstrar a sua volta, o povo continua com seus olhos fechados, continua fechando seus olhos a tudo isso e fazendo tudo aquilo que o seu coração maldoso, imundo, pede e deseja para que eles façam. E eles têm cedido às suas vontades, cedido aos seus pecados, aos seus prazeres. E por isso temos observado coisas assim abomináveis acontecendo, como essas. Para mim foi chocante saber que coisas terríveis como essa estava acontecendo em meio a um caos como este que se encontra ao sul. Não dava para imaginar. Só que infelizmente é o que a palavra nos mostra. Só que felizmente, ela sempre nos avisou que tudo iria piorar, que a maldade iria tomar conta de praticamente todos os corações. E a frieza ia ser o sentimento maior sobre estes, como nós temos observado. Mas a palavra diz que seria o amor de muitos que iria se esfriar, mas não de todos. E quando você continua nesse texto de Mateus 24, depois do versículo 12, você vai ver que o Senhor nos avisa que aqueles que permanecerem, que forem fiéis, que mantiverem o seu coração guardado, limpo, purificado, estes vão ser salvos. Não permita que tudo que está acontecendo, meu irmão, faça com que o teu coração permaneça gelado, frio, com que você não dê ouvidos aos avisos do Senhor. Não, se volte hoje para o Senhor. Entregue ainda mais a tua vida ao Senhor. Faça as boas obras. Ajude os necessitados. Porque mesmo que muitos se esfriem, se você permanecer fiel, o teu coração vai permanecer aquecido, movido pelo Espírito Santo a fazer as obras que Ele nos pede. E no final de tudo isso, eu e você seremos salvos. Guarde o teu coração. Como João diz no Apocalipse, guarde a tua coroa. Tome cuidado e vigie para que ninguém tome ela. Porque a maldade está tomando conta de muitos. E nós não podemos deixar que essa maldade tome conta do nosso coração. Ainda que muitos estejam fazendo coisas assim, nós não podemos ir no mesmo caminho. A palavra nos mostra que nós temos que ir contramão do mundo. Romanos 12:2 é um texto que eu amo, diz: não vos conformeis com este mundo. Eu sei que dói, que choca de ver e ouvir coisas assim, mas Paulo diz: não vos conformeis com isso. Renove a vossa mente. Limpe a sua mente de tudo isso. Encha a tua mente das coisas celestiais. Encha a tua mente da palavra de Deus. Você hoje que está aí abalado com tudo isso, Jesus está voltando, então enche tua mente da palavra. Alimente tua fé na palavra. E mesmo em meio ao caos, você vai observar, vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque é para aqueles que são fiéis, que permanecem leais à palavra do Senhor. Deus é leal, Deus é fiel com estes. Então, continue a tua oração, ore pelo povo do Rio Grande do Sul, continue intercedendo, mas também peça que Deus venha abrir os olhos, que Deus venha fazer justiça, porque precisa que esse povo desperte. Deus tem falado e tem já feito sinais para despertar o povo, mas eu vejo que grande parte não tem dado ouvidos a esses sinais, porque o seu coração está fechado, gelado, frio à voz do Senhor. Nós precisamos pedir misericórdia de Deus, orar para que Deus venha abrir os olhos dessas pessoas e que nós não venhamos nos contaminar com toda essa maldade e deixar com que isso ocupe o lugar no nosso coração que é do Senhor. Então vigie, continue apegado ao Senhor, lendo a sua palavra, meditando de noite. Faça como o Senhor diz a Josué: medite na minha palavra de noite, porque é necessário que eu e você medite na palavra, porque conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, que nós somos libertos. Liberte de tudo isso, do pecado, da maldade, da iniquidade, tendo o coração limpo, purificado, restaurado,
e prontos para que o Senhor faça morada. Amém? Eu sei que é difícil falar sobre isso. Eu fiquei muito impactado quando eu vi isso, mas eu entendo que é cumprimento da palavra, eu não posso evitar. Eu não posso cancelar o Apocalipse, mas eu posso e devo continuar orando, pedindo misericórdia e tendo meu coração firmado no Senhor. É isso que eu preciso, é isso que eu necessito, é isso que Deus espera de mim e espera de você. Cuidado, vigie, se guarde. Não permita que a maldade e a iniquidade contamine teu coração. Fique firme no Senhor e eu tenho certeza que tu e a tua casa será salva. Amém? É isso que esse vídeo edifica a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.